Então, a nossa aula de hoje é bem simples e antes de iniciarmos a nossa aula, como eu sempre digo em todas as outras aulas, por favor, tenham o vosso caderno sempre em mão. Por que o vosso caderno é importante? Bom, eu gosto de anotar as coisas, anotar algumas ideias. Então, se vocês tiverem novas ideias que forem a surgir durante as aulas, eu vou querer anotar essas ideias. As vossas perguntas também, eu vou querer anotar. Eu sempre gosto de anotar. Então, por isso eu também gosto de incentivar vocês também a anotar. Agora, outra coisa muito importante que também vocês precisam saber sobre aqui a nossa live lesson é saber ativar e desativar o micro. Então, enquanto eu estiver a falar, vocês podem desativar os vossos micros. Como é que se desativa os micros? Então, vocês têm aí uns comandos, tanto de microfone, de câmera e tudo mais, que vocês podem ativar e desativar, né? Muito obrigado. Ainda bem que vocês fizeram isso. Isso vai nos ajudar muito nessa nossa live lesson, nessa nossa aula de hoje, né? Então, dois são os objetivos nossos daqui da nossa aula. O primeiro objetivo, deixa-me desde já, eu gosto muito de esclarecer aqui os objetivos da nossa aula, que é para vocês perceberem, né? Então, o primeiro objetivo aqui da nossa aula de hoje, falo-me especificamente da aula de hoje, é estudar phrasal verb. Como estudar phrasal verb? Como alguém estuda phrasal verb? E depois de esclarecer também algumas dúvidas sobre phrasal verb. Vamos ter aqui um phrasal verb que nós vamos analisar juntos. Não se preocupem, eu vou explicar. Se vocês já ouviram falar de phrasal verb, então vão ter aqui um esclarecimento melhor e vão entender. Bom, antes de mais, não é? Eu gosto muito de me apresentar e dar boas-vindas aos novos que vêm nos assistindo, que vêm aqui na nossa aula, né? Que vêm aqui na nossa aula para participar. Então, antes de mais, eu gostaria de dar boas-vindas mesmo, boas-vindas a todos que vêm assistir aqui a nossa aula e sim, vocês provavelmente não me conhecem. Então, mas deixem-me desde já me apresentar, né? Os meus amigos gostam mais de me chamar de Ed. É fácil, é simples, é como eu digo, short and sweet. Curto, Ed. Então vocês também podem fazer mesmo, podem me chamar de Ed se quiserem, mas também se quiserem podem me chamar de Edilson também. O que é esta aula? Bem, eu decidi criar um canal no YouTube, como vocês provavelmente podem não conhecer. Eu criei um canal no YouTube chamado The Way to English. Nesse canal no YouTube eu partilho aulas de inglês para principiantes, partilho dicas sobre como estudar inglês, partilho aulas não só para principiantes, aulas mais avançadas, partilho também aquilo que eu chamo de My Daily English Pronunciation Practice, minha prática diária de pronúncia em inglês. Então, como eu treino a minha pronúncia do inglês, as minhas frases, o meu dia a dia do meu estudo do inglês, eu partilho lá no meu canal no Facebook, também no YouTube. Então, todas as minhas práticas que eu já fiz até o mês passado. Até o mês passado, porque este mês não pratiquei muito. Não só tenho o canal no YouTube, mas também tenho a página no Instagram, que vocês também podem ir lá e seguir e tudo mais, não é? Agora, o que é uma live lesson? Ok, deixa-me desde já vos explicar o que é uma live lesson, o que é esta live lesson. Então, esta aula que eu faço todas as segundas-feiras, desde já fiquem a saber que eu faço essas aulas todas as segundas-feiras deste ano. Então, acordei no dia 1 de janeiro, eu decidi, não, este ano tem que fazer uma coisa diferente do que só publicar vídeos, partilhar conteúdos no YouTube, nos outros canais. Então, esse ano eu decidi, não, vou fazer uma aula todas as segundas-feiras. Eu queria fazer todos os dias, mas infelizmente não consigo, não tenho tempo de preparar, mas enfim. Então, decidi fazer toda essa aula todas as segundas-feiras, né? Então, todas as segundas-feiras, desde o primeiro dia de janeiro até hoje, tenho feito aqui essas aulas chamadas Live Lesson. E esta que vocês estão a ver aqui é a Live Lesson número 15. Significa que, já podem contar quantas semanas do ano já passaram. Já passaram 15 semanas. Então, se esta é a sua primeira Live Lesson aqui comigo, significa que você já perdeu 15 aulas com a de hoje. Tô brincando, não, já perdeste 14 aulas, né? São 14 aulas. Mas não tem problemas, porque as aulas estão lá no canal do YouTube também. Vocês poderão encontrar lá. O que vamos estudar aqui nessa nossa live lesson de hoje? Bom, nessa live lesson de hoje vamos estudar aqui phrasal verb, conforme eu disse. Vamos estudar phrasal verb e entender como estudar um phrasal verb.
Já tivemos vários tipos de live lessons. Já tivemos live lessons que falam de expressões idiomáticas, já tivemos live lessons que falam sobre como aprender vocabulário de inglês, já tivemos dicas de inglês, uma live lesson que fala sobre dicas de inglês, já tivemos uma live lesson que fala sobre o básico do inglês, what's your name, qual é o meu nome, tudo isso já tivemos. São as primeiras live lessons que nós já tivemos. Ok, partindo já para a aula de hoje, que já estamos mesmo a tempo, acima do tempo. Phrasal verb. O que são phrasal verb? Essa live lesson, uma coisa interessante é que vocês podem participar também na live lesson. Alguém sabe o que é um phrasal verb? O que é um phrasal verb? Então, como é que vocês participam? Vocês podem dizer aqui, tipo, ok, se sabem, não sabem. Phrasal verb. O que é um phrasal verb? Vamos lá dar oportunidades aqui. Quem está conectado conosco e quer dizer o que é phrasal verb? Edson. Ai, Edson, você que comeu meu xará, eu vou te chamar sempre. Edson, vamos lá. Phrasal verb, Edson. Vamos lá. Edson, tá já me ouvir? Consigo te ouvir claramente. Estou aqui a Edson. pensar. O que é que Estou são aqui a phrasal? pensar mesmo no assunto. Estou aqui mesmo a pensar no assunto. Estou aqui mesmo a pensar, ainda não tenho ideia. Deixa-me pensar mais um pouquinho. Tá bem. Enquanto vamos dar oportunidade aos outros colegas. Mas já ouviste falar de phrasal verb? Sim, por acaso sim. Já tentaste estudar phrasal verb? Tentei, não entendi, achei muito complicado. Achei muito estranho porque os significados não correspondem àquilo que está escrito. Exatamente. Então eu fiquei assim, turvo. Então, Eva, porque eu tenho um problema. Eu gosto de seguir um padrão. Agora, em inglês, os padrões, parece que está tudo errado. Não há nenhum padrão sério. Então é complicado. É complicado, exatamente. Nesse caso ficou complicado. É complicado, sim. Vamos lá, ficou complicado. Mas quem mais sabe o que são phrasal verb? Vamos lá. O Edson já é... Wilson. Sim. David? Eu posso não saber definir exatamente, mas tenho uma ideia, né? Sim, para mim considero phrasal verbs como sendo combinação de duas palavras em que dão um significado diferente daquilo que está escrito, né? Exatamente. É exatamente isso. O que é, na verdade, um phrasal verb? Um phrasal verb nada mais é do que um verbo. É um verbo, simplesmente. Só que diferente. É um verbo combinado. Existem os verbos normais do inglês, por exemplo, verbo to go, verbo to give. To go é dar, né? Verbo to go é ir. To give é dar. Esses são verbos normais. Agora, o phrasal verb é uma combinação de dois verbos ou de duas palavras, um sendo um verbo e outro sendo uma preposição, um advérbio, sei lá, o que mais? Uma interjeição, talvez? Não, uma interjeição não. Então, formando assim um phrasal verb, um verbo tipo uma frase verbal, por assim dizer, né? Uma frase verbal, tipo uma frase que é um verbo. Então, um phrasal verb, o que é? Um phrasal verb é um verbo constituído por duas ou mais palavras. Ok? Então, essas palavras podem ser de diferentes categorias, né? Podem ser de diferentes categorias da gramática, né? Diferentes categorias da gramática. Podem ser, por exemplo, uma preposição, um verbo e uma preposição, um verbo e um advérbio, ou uma partícula qualquer, né, do inglês. Então, formando assim um verbo. Um verbo. Ok, existem milhares dos phrasal verbs que são usados no cotidiano. No cotidiano. A Enya ontem falou... Não foi ontem. Foi no sábado, exatamente. A Enya no sábado falou-me de um phrasal verb que é o look for. Look for significa procurar. Só simplesmente look for significa procurar. Mas se nós formos a ver, o look significa olhar. For é uma partícula, olhar para, significa
for significa para. Então seria look for significa olhar para. Mas no inglês o look for não é só olhar para. Significa uma partícula que significa procurar. A Enya falou isso no sábado, né? Então, que na verdade é isso, né? Os phrasal verbos acabam tendo aqui uma alteração do seu significado, não é? Seu significado. Então, vamos ter aqui alguns exemplos, para além desse que eu acabo de falar. Vamos ver aqui alguns exemplos que é para vocês poderem entender melhor o que é isso de phrasal verb, usando aqui este exemplo, né? Vamos lá. Temos aqui este phrasal verb, que é give, que é dar, ok? O give significa dar. E temos give up. Give up significa desistir, parar ou abandonar. Então, give up, por exemplo, ele não é constituído só pelo verbo give, né? Ele tem o give, depois temos o up. Up, que significa às vezes em cima, né? Então, seria dar em cima, talvez, ou por aí. Mas o give up significa desistir. Não há uma alteração aqui. É aquilo que o Edson falou. O phrasal verbo altera completamente o significado original da palavra. Neste caso, give alterou, o give up, neste caso, alterou-se aqui o significado de dar, agora para desistir. O give up também quer dizer abandonar. O give up também quer dizer parar uma atividade, né? Então, é isso que quer dizer o give up. Mas também tem o give in. Give in é ceder. Não é? Give in, ceder. Temos aqui um exemplo de um phrasal verb. Por exemplo, estão a ver aqui este exemplo número 1. Ok? Vamos lá fazer um zoom aqui. Ok, um exemplo número 1. Temos aqui um phrasal verb constituído por um verbo proposicional. Ok. A diferença que existe entre os verbos, então vai nos indicar, por exemplo, se um phrasal verbo é separável ou não é separável. Não sei se conseguem ver que eu marquei o phrasal verb aqui. Conseguem ver, né? Quando eu marco as palavras, conseguem ver? Quando eu marco as palavras, por exemplo, aqui assim, que eu marquei aqui. Conseguem ver? Sim. Sim, conseguimos ver perfeitamente. Ok. Então, é assim, o que é que vai indicar a classificação dos phrasal verbs? É que nós podemos separar os phrasal verbs, por exemplo, aqui, né? Temos getting over aqui. Então, temos getting aqui e temos over aqui, desse outro lado. Estão a perceber? Então, isso é que vai nos indicar mais ou menos a classificação. Existem aqueles phrasal verbs que são separáveis e aqueles que não são separáveis, né? Então, nesses phrasal verbs, por exemplo, temos aqui este exemplo. Este é um phrasal verb constituído por uma preposição. A preposição é over. Então, existem aquelas preposições, né? Up, down, over é uma delas. É uma preposição. Então, temos aqui um exemplo. He is getting over the situation. Ok? Que é, ele está lidando com a situação. Ele está terminando a situação. Agora, neste caso aqui, do getting over, que é uma preposição, não se pode aqui separar não se pode separar aqui o over, né? Ele não pode separar, não pode ficar assim, por exemplo, he is getting the situation over. Então, não pode ficar assim separado. Por quê? Porque quando separa, como neste caso que estamos a ter aqui, ele muda totalmente o sentido. Quando é que nós separamos? No caso de prepositional verb, ok, vamos lá entender. No caso de prepositional verb, nós não separamos os verbos, né? Então, os phrasal verbs aparecem todos eles juntos, né? Ok. Temos aqui um outro exemplo. He is thinking over the situation. Ok. Então, ele está pensando, né? Está pensando em ver como lidar com a situação, né? Então, ok, aqui temos também um outro exemplo do phrasal verb. Nesse caso, temos esse verbo aqui, think. Think é pensar, não é? Over, né? Tipo, over é finalizar, tudo mais. Então, thinking over. Tem que ficar tudo juntos, percebam? Quando é o que? Aqui neste caso é uma partícula, né? Então, neste caso é uma partícula que o over, ele não assume o papel, de uma preposição, ele assume o papel de uma partícula. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui. Essa é uma teoria um pouquinho complicada.
Parece que eu vou complicar um pouquinho as vossas cabeças, mas tudo bem. Vamos para o que interessa. Só para vocês não ficarem tão complicados quanto eu. Como estudar aqui phrasal verbs? Não existe uma regra que diz que para estudar phrasal verb tens que fazer isto, mais aquilo, e já vais dominar a teoria por detrás do phrasal verb, porque os phrasal verbs eles têm sentidos diferentes. Então não tens como dominar todos eles, a teoria por detrás dos phrasal verbs. O que tu tens que fazer é encontrar os phrasal verbs, estudá-los, conhecê-los, decorá-los. Decorá-los, sim, decorá-los, sim. Porque não existe uma forma lógica de estudar todos os phrasal verbs e você saber, por exemplo, que give up significa desistir e give in significa ceder. Não tem um sentido. Então, tu tens que conhecer os phrasal verbs, todos eles, né? Acho que agora respondo um pouquinho à pergunta do Edson sobre como entender os phrasal verbs. Na verdade, não tem como estudar, mas sim conhecê-los, né? Mas eu tenho aqui algumas dicas que eu vou deixar essas dicas com vocês sobre como estudar os phrasal verbs, como analisar os phrasal verbs. E aqui vocês já podem anotar aqui na matéria de hoje. Como estudar phrasal verbs. Uma das coisas que nós temos que fazer, dica número 1, é procurar por phrasal verbs. Ok, onde é que está? Ok, aqui. Não, eu já estou... Ok, já estou a falar da dica número 2. A dica número 1, né? A dica número 1 é esta. A dica número 1 sobre estudar os phrasal verbs é analisá-los dentro de um contexto, não é? A dica número 1 é analisar os phrasal verbs dentro de um contexto. Não pode analisar os phrasal verbs separadamente, tipo fora de um contexto. Isso já aprenderam desde o princípio que o inglês, vocês analisam ele, tem que ser dentro de um contexto. Então o mesmo acontece com os phrasal verbs. Dentro de um contexto, dentro de uma frase. Então tem que ser assim. Não pode ser simplesmente só ele isoladamente. Né? Porque em cada parte, vocês vão ver com o phrasal verb que vamos estudar hoje, em cada parte ele pode ter um sentido diferente. Ele pode ter um verbo, pode significar um verbo diferente, né? Então a primeira coisa é estudar o phrasal verb dentro de um contexto. Primeira coisa, estudar o phrasal verb dentro de um contexto, dentro de uma frase. A segunda dica é, nós temos que procurar implementar os phrasal verbs nas nossas conversas. Ok, nós temos que descobrir como usá-lo. Por exemplo, se já temos um contexto, podemos usar dentro do mesmo contexto, usarmos outras frases, outras palavras e formarmos aqui, dentro do mesmo contexto do phrasal verb, e formarmos aqui uma nova frase. Ok? Então, temos que montar frases. Nesse caso, temos que montar frases, montar novas frases, procurarmos fazer um pouquinho de exercício mental, não é? Procurar aqui desenvolver esses phrasal verbs. Ok, tenho aqui um exemplo mais claro para explicar aquilo que eu acabo de dizer aqui. Imagine que você encontre num filme, por exemplo, estás a assistir um filme ou uma série ou alguma coisa, que na verdade este exemplo aconteceu mesmo. Eu estava assistindo um filme, uma série ou alguma coisa. Então depois eu escrevi aí. Ok. Então, nesse filme, o personagem... Então, nesse filme, o personagem, por exemplo, diz assim: My daughter really wants me to ask you out. My daughter really wants me to ask you out. Ou, minha filha, ok? My daughter, minha filha, really wants, que ela realmente quer que eu ask you out. Ask you out. Aqui temos o phrasal verb. Ask you out é perguntar você fora. Ask you out. Perguntar você fora. Mas, em inglês, não é? Conforme dissemos aqui, o phrasal verb, ele assume um verbo diferente. Ele se torna um verbo diferente. Aqui, o ask you out ou ask you out não necessariamente quer dizer tirar-te fora, não é? Dizer para tu saíres fora. Ask you out quer dizer convidar para sair, né? Like in a date, tipo convidar para uma saída romântica. Exatamente. Ask out significa uma saída romântica, aquela convidar para sair para uma saída romântica.
Agora nós temos aqui um phrasal verbo muito interessante. Por quê? Porque o ask out só ele tem dois sentidos. Ele só pode ser usado como pode ser usado junto, ok? Tipo, dois sentidos não. Quer dizer que o ask out ele pode ser usado como separável phrasal verb ou inseparável phrasal verb. Também pode ser usado, é um phrasal verb separável na verdade. Ou seja, nós podemos separar aqui o out do ask. Por exemplo, aqui temos ask, ok? Temos you out. Neste caso, ele aceita, não é? Este phrasal verb, não sei se estou a complicar aqui para vocês. Vamos lá. Estou a complicar? Não vale responder, David, porque você vai dizer que não. Belmira. Eu penso que não. Atendendo e considerando que cada phrasal verb tem a sua característica, né? Então, esses são casos especiais que não acontecem com todos os phrasal verbs, mas é pertinente saber que acontece. É o que eu penso. Exatamente. Muito bem, obrigado, Enia. Então, existem phrasal verbs que são separáveis, existem aqueles que são inseparáveis. O que vocês precisam saber é isso. Existem phrasal verbs separáveis e existem os phrasal verbs inseparáveis. Esse ask out é um phrasal verb separável. Pode ser incluído no meio, pode vir um pronome como you, he, she, ou pode vir uma frase inteira também, mas o sentido dela não vai mudar. Neste caso, my daughter really wants me to ask you out. Aqui pode ser ask out, aquilo que já disse o colega logo no princípio. Qual a diferença aqui do inglês brasileiro e do inglês britânico e o inglês americano? Não temos muita diferença. Temos aqui o ask, ok, a pronúncia, ask out. Ask out com acho que é mais americano, e o ask com A é britânico. Já temos aqui dica de pronúncia. Estamos a ter nossa dica de pronúncia. Ok. Então, depois que nós descobrimos aqui, que ask out significa convidar alguém para uma saída romântica, né? Neste caso, my daughter really wants me to ask you out, que significa minha filha está querendo que eu te convide para uma saída, eu te convide para sair, não é? A seguir é criar frases. O passo a seguir é nós criarmos nossas próprias frases. Por exemplo, Então, é incrível isso. Por exemplo, temos aqui uma outra frase que a gente vai poder criar, sabendo que, vamos supor que você já tem um conhecimento sobre as outras palavras que estão aqui na frase, né? Então, essa é a minha suposição, que você conhece essas outras palavras aqui. Então, o que você desconhece aqui é o phrasal verb ask out, ou seja, visto que a nossa aula de hoje, percebam, a nossa aula de hoje é voltada especificamente aos phrasal verbs. Então não vou dar atenção às outras palavras, mas vou dar atenção mais aos phrasal verbs. Então uma vez que tu conheces as outras palavras, como wanted, que é querer, you, que é você, dinner, que é jantar. Então, I wanted to ask you out for dinner. É uma frase que tu vais montar, ok? É uma frase que tu vais montar de acordo com essa estrutura que você aprendeu aqui. Então, você aprendeu aqui que o ask out significa convidar alguém para sair. Agora, como é que você vai convidar alguém para sair? Porque você viu isso no filme. My daughter really wants me to ask you out. Minha filha quer que eu te convide para sair. O que é que você vai dizer agora? Tu aprendeste esse phrasal verb, vais criar uma outra frase, que é I wanted to ask you out for dinner. Que eu quero te convidar para jantar. Eu quero te convidar para um jantar. Ok. Neste caso, ask out é usado mais para saídas românticas, né? Date, like date. Então, você também pode... exatamente. Até pode dizer I want to ask you out for date, né? Que eu quero convidar-te para uma saída romântica. Ask out. I was a bit wondering about Fernando, but he is here. Ok. Ok. Depois de aprender aqui o My daughter really wants me to ask you out, que é pesquisar isso, encontraste isso num filme, então depois encontras, trazes ele, montaste uma primeira frase, não tens que parar por aí, montas uma segunda frase. A segunda frase que nós vamos montar aqui é esta, né? Just call him out and ask him out. Ok, just call him out. Então é assim, temos mais aqui aqui o call, aqui pode ser call ou call, não necessariamente com O, não necessariamente com A, né?
just call him out and ask him out. Just call him up and ask him out. Que é, ligue para ele, né? Ou telefona-lhe. Just call him up. Telefona-lhe, né? Vamos lá. Telefona para ele. Apenas ligue para ele. Não, ok. Apenas ligue para ele. Ok. Ok. Vamos lá tentar encontrar um contexto para isso. Estão a ver, por exemplo, aqui. My daughter... não. Ok, já foge do sentido. Just call him up. Apenas ligue para ele. Just call him up. Apenas ligue para ele and ask him out. E convide ele para sair. Mas, por exemplo, ok, vamos supor que duas moças estão a conversar entre elas. Então, estão a falar sobre um jovem e uma delas está meio caidinha por outra. Então, a outra pode dizer essa expressão. Exatamente. Está aqui a criar um contexto. Então, ela pode dizer essa expressão. Just call him up and ask him out. Ligue para ele e convide-o para sair. Neste caso, lembrando que o ask out aqui é convidar para sair, não é? Convidar para sair. E assim por diante, nós vamos criando essas conexões, vamos formulando essas frases. E essas frases, o que é que nós podemos fazer? Podemos escrever no nosso caderno, quando nós formos a formular essas frases. Podemos escrever numa folha, quando formos a formular essas frases. Podemos usar essas frases com os nossos colegas. Like, ok, por exemplo, né? Com os nossos colegas, com o nosso esposa, com a nossa esposa, com o nosso marido e assim por diante. Né? Porque também, mesmo os casados, eles asking out as esposas. E os maridos, eles asking, as esposas também, eles asking out os maridos. Então, é isso, né? Ask out é convidar para sair. Ask out pode ser ask out com A. Muito bem. Vamos lá. Essa foi a segunda dica. A primeira dica, lembrando, a primeira dica é encontrar as frases e analisá-las dentro de um contexto. Os phrasal verbs, analisá-las dentro de um contexto. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer. Depois, procurar montar frases, que é aquilo que estamos a tentar fazer agora. Procurar montar frases de exemplo para usarmos no nosso dia a dia. E a terceira dica, para quem deseja impulsionar os seus estudos do inglês, ok, pode aprender assim uns 3 phrasal verbos por dia. Tipo, ok, vamos supor que você deseja impulsionar seus estudos do inglês. Você quer mesmo aumentar seus estudos de inglês. Então, você quer mesmo dominar o seu inglês. Tipo, ok, você quer dominar o inglês e dominar especialmente os phrasal verbs. Ok, vamos supor que você está nesse capítulo da vida. No capítulo da vida de estudar phrasal verb. Então, o que você vai fazer? Vai estudar aqui uns 3 phrasal verbs por dia. Eu vou ensinar nesta aula, ok? Vou ensinar nesta aula como estudar phrasal verb. Vou ensinar nesta aula como estudar phrasal verb. Então, vocês vão poder estudar aqui uns 3 ou 4 phrasal verbs por dia. Ok. Tá bem. Eu escrevi isso aqui já há bastante tempo. Então, é que na verdade eu estudo apenas um phrasal verb por dia, então agora. Mas, ok. Enfim, aí está a dica. Vocês podem estudar 3 phrasal verbs por dia. Na altura eu estudava 3, sei lá. Mas agora eu estudo apenas um phrasal verb por dia, porque estudar phrasal verb é difícil. Estou a brincar. É interessante. Vamos lá estudar aqui um phrasal verb. O phrasal verb, ok, que nós vamos estudar aqui é esse, careful. Phrasal verb. Ui, eu juntei tudo. Ok. Phrasal verb, careful. Que significa? Phrasal verb, careful. O que significa? Ok. Eu ainda estou aqui e eu quero ouvir as vossas opiniões sobre o phrasal verb careful. Já ouviram falar desse phrasal verb careful? Já ouviram falar? Vamos lá, temos aqui o Raul Armando. Raul. Yes. Já ouviu falar desse phrasal verb? Cheze. Disse que não. Cheza. Disse que não. Mas e o Raul? Já ouviu falar desse phrasal verb? Yes, careful. Já? Já ouvi. Então, o que significa? Cuidar. Cuidar.
Tomar conta. Tomar conta. O que mais? Por enquanto, esses 2 pontos. Ok, muito bem. Agora, Fernando, ainda estás aí? Fernando, ainda está aí? Yes, ainda estou aqui. Uhum. Acabo de entrar há minutos. Então, o Raul pode desligar o seu micro e eu vou perguntar agora ao Fernando se ele conhece o Careful. Bom, o meaning do que, Uhum. é cuidar, né? Cuidar, Uhum. tomar conta, Uhum. cuidado, não é? Uhum. É basicamente isso. Yeah. Então, mas É basicamente isso. o Fernando já teve a oportunidade de rever aqui e de ver aqui a aula de hoje, não é? Aula partilhada pelo teacher hoje. É. Sim. Já tinhas visto nesse contexto que vou ensinar aqui hoje? O Careful? Sim. Já vi alguns exemplos. Uhum. Alguns contextos que nós podemos usar o careful. Yeah. Mas antes de hoje, aí pergunto, antes de hoje, já tinhas visto esse contexto novo? Sim, já. Já, né? A expressão mais usual para mim é careful, né? Uhum. Be careful. O careful tem dois sentidos aqui. Vamos aprender aqui o primeiro. O primeiro que é, ok, quando ele existe como um verbo normal, o care significa aquilo que os outros falaram aqui, que o Fernando falou, que é se importar. Alguém tem um micro ligado. Care, que é se importar, ok? Se importar, se importar, cuidar de alguém. Ok, deixa eu escrever aqui. Se importar, like, cuidar de alguém, ok? Cuidar de alguém, se importar, cuidar de alguém, proteger, ok? Proteger. Temos aqui um exemplo. Aqui tem aqui a definição que eu encontrei aqui. Então, que é fazer coisas para proteger, fazer também coisas para proteger alguém ou mostrar que ajudar alguém e cuidar, né? Tipo, tomar conta. Tomar conta. Tomar conta de alguém. Look after, tomar conta de alguém. Conta. Tomar conta de alguém. Ok, temos aqui alguns exemplos. She cares for her... She cares for elders parents. Ela cuida dos seus pais idosos, né? Elderly parents, que ela cuida... Não, nem pais, são pacientes aqui. Ok. Elderly patients é paciente. Ela cuida, ok? Ela cuida de pacientes idosos, ok? She cares for elderly patients. Ela cuida de pacientes idosos. Então, neste caso, ela toma conta. Care for aqui ela toma conta, ela cuida desses pacientes idosos, né? Então, esse é o primeiro, tipo, ok, ela se importa com esses pacientes idosos e cuida deles, né? Esse é o primeiro contexto. Esse é o primeiro contexto que nós vamos analisar aqui do care for, né? Que estamos a analisar, não é? Mas só que não é esse contexto que nós vamos estudar aqui hoje. Obviamente podemos encontrar algumas frases aqui relacionadas com esse contexto, não é? Mas não é esse contexto que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero trazer para vocês hoje o segundo contexto, né? Que é mostrar afeição por alguém. Então, mostrar afeição por alguém, ok? Ok, o que é mostrar afeição por alguém? Por exemplo, nós temos aquele nosso famoso verbo to love, né? Que é, ok? Ok, temos aquele nosso famoso verbo to love, que é amar, né? Que muitos dizem love, né? Love. E depois, hoje fiquei impressionado. É verdade. Hoje eu fiquei impressionado com um senhor
que disse corretamente a palavra, pronunciou corretamente a palavra. Ok, vamos lá. Esta palavra aqui, vamos lá, deixa eu marcar aqui. Vamos lá, ok, é verdade que eu já disse hoje também, mas vamos lá, vamos fazer um teste aqui para vocês verem como ela se pronuncia. Como pronuncia essa palavra? Vamos começar com quem? Enya, calma lá. Vamos ver se ela sabe. Sim, estou aqui. Yeah. Estamos a falar de quê? De lado? Já errou. Já errou. Yeah. Vocês brinquem bem. Uhum. David, é tua vez? Como pronuncia essa palavra? Só que David já me ouviu a pronunciar várias vezes, então vamos lá ver se ele vai acertar. Sim, essa palavra pronuncia-se por love. Yeah. Ei, David, você também. É exatamente isso. Mas eu não disse love. Disseste, claramente. Então, vai se pronunciar mais ou menos assim, né? Essa palavra, né? Love, com um som de A, né? Muitos pronunciam com som de O, tudo bem, não tem problema, porque é assim que está escrito. Mas, na verdade, pronuncia-se com som de A. Não é love, é love, né? Vamos lá todos repetir juntos, cada um na sua tela, sem abrir o micro. Love. Eu não estou a vos ver a repetir. Vamos lá. Love. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Vamos lá. Não olhe para o meu cabelo, ok? Tá bem. Não tá olhando para o teu cabelo. Mas obrigado, Enia. Foi muito bom. Então, aqui nós queremos ver o careful como esse verbo. Ok? Verbo to love. Ok? Que é gostar de alguém. Amar alguém, né? Também. Temos aqui, I care for you very deeply. Eu gosto de você profundamente. Tipo, eu amo-te profundamente. Você pode dizer isso. Eu amo-te profundamente, mas não usar o to love. Não que to love seja errado. Não, tá muito certo. E é o trend mais... É a palavra com o maior trending do mundo. É a palavra com o maior trending... O que é? Trending... Come on, trending em português, pá? Como é que se diz? Trending. Alguém sabe trending em português? Trend, tipo trending. Vamos lá, trending do mundo, trending. Tendência, exatamente, tendência. É a palavra com a maior tendência, trend, tipo, com o maior tag, com o maior, não sei o que é. Yeah, acho que é isso, né? Acho que perceberam. Então, love, essa é a palavra. Ok, I care for you very deeply. Que eu amo você profundamente. Eu amo você profundamente, eu gosto de você profundamente. Não é? Então, temos aqui esse primeiro exemplo de gostar de alguém profundamente. Então, he really cared for her. Ele realmente gosta dela. He really cared for her. E podíamos dizer que he really cared for her, que tipo, ok, ele também se importa com ela. Ele também se importa com ela. Significa isso também. Há de perceber isso, que o care for também significa ele realmente se importa com ela, mas dependendo de como você... ok, aqui cared está no passado, né? Dependendo de como você vai encarar aqui a frase, ela também pode significar ele realmente gostava dela, né? Ele realmente gostava dela no passado. Então, também pode ser ela, né? She really cared for him. Ela realmente gostava dele. Também serve, né? Ok. Aqui, she made him feel special and cared for. Ela fez ele sentir-se especial e amado. Estão a perceber aqui? Ela fez ele sentir especial e amado. Então, I care for you a great deal, Walter. Ok, eu gosto muito de você, Walter. Eu gosto muito de você, Walter. Eu amo-te muito, Walter. Eu me importo muito com você, Walter. Mas aqui neste caso, ok, estamos a aprender que o care for como gostar, como amar, não é? Então, tem este sentido também. Não é? Não sei se dá para perceber aqui. Está a perceber. Está a perceber. Então, Fernando,
I'm sorry to Yes. disturb you, but it was about this kind of care I was talking about. Sorry, teacher. Eu estava mesmo falando sobre esse tipo de careful que eu estava a falar aqui, né? Yes, for me is new. Is a new context for me. Yeah. I usually use careful to say to care for someone, okay? Yes, ter mais cuidado. I know. Ter conta, não é? Yeah. Not in this context, love, for example, okay? Yes. And this contest is different. Yeah. Agora já estou mais tranquilo, já ensinei uma coisa nova ao Fernando. Então é exatamente isso, né? Que eu queria transmitir aqui. Então vamos lá. I care for you too, Alice. Eu também gosto de você, Alice. Eu também gosto de você. Eu gosto muito de ti, também pode ser, né? I care for you. Ok. Vocês ainda estão me vendo aí? Sim. Ok, tá bem. O que desconectou agora? Ok, então temos também aquele nosso care de cuidar, de se importar, inicial, né? Temos aqui um exemplo. The hospital hired or hired, ok? More nurses, ok? Vocês conhecem aquela série chamada Nurses? É muito boa, fala de enfermeiros, nurses. Foi assim que eu decorei essa palavra nurses. To care for the sick. Ok, the hospital had more nurses to care for the sick. Então, o hospital contratou mais enfermeiros para cuidar dos doentes. Sick é doente, né? Sick é doença, na verdade. Sick, doença, na verdade. Mas aqui, no contexto, nós estamos a analisar aqui no contexto como geral. Então, no contexto como no geral, o sick vai significar doentes, né? Ok. The hospital had more nurses to care for the sick. Aqui não é nurses, é nurses. Ok, nurses. Ok, nurses. Ok, minha língua está... ver que minha língua está a fazer isso, como é que é? Está a dobrar-se dentro da boca, assim, nurses. Então é assim que tem que fazer o R em inglês. O R em inglês tem que dobrar a língua dentro da boca, R para sair o verdadeiro R, né, do inglês. Ok, the hospital hired more nurses to care for the sickness. Então o hospital ok. O hospital contratou mais enfermeiros para cuidar dos doentes. My sister cared for my dog. Okay, my sister. Aqui não é sister. Care for my dog. Aqui dog. My sister cared for my dog when I am out of town. Out of town é fora da cidade. Out of town, fora da cidade. Muito bem, são quantas frases que eu já falei até agora? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tá bem. São 7. Então, vamos lá, temos 7 mais 7. Ok, tá bem. Então, vou pedir uns 2 voluntários. Aliás, podemos todos participar. Cada um vai ler aqui uma frase. Vamos começar pelo primeiro. Vamos começar pelo primeiro aqui. Deixa-me enviar aqui essas frases. Ok, enviamos aqui. Xavier? É Simão? Simão? Yes. Então tem uma frase aí que eu mandei no chat, ou também estás a ver aí na tela. Consegues ver? Sim. Podes ler? Care.
I care for you very deeply. Yes, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Então, agora, Simão, pode desligar o teu micro, porque eu vou mandar uma outra frase. Ok. E entendeste o que significa isso, né? Sim. Ah, ok. Yes. Ok. Então, Yes, vamos I pedir... understood. Yes, thank you. Vamos pedir também para... Vamos pedir para quem mais? Shisaki. O Shisaki. Shisaki, tá aí ainda? Ou se for homem, se for mulher também. Ah, mas também. Shisaki, estás aí? Mandei uma frase agora. Tens que ativar o teu micro. Teacher? Yeah. Pode ler a frase que mandei? Yeah. Não estou a ver a frase. É a segunda. A segunda frase. He really cares for her. He really cared for her. Exatamente, her ou ha. As duas como pronunciaste estão certas, né? Agora vamos lá para o Júnior. Júnior, você está aí ainda? Então, é tua vez de ler a frase que eu acabo de mandar. Que é a terceira. Vamos lá, Júnior. Eu gosto de me surpreender aqui. Desculpa lá. Eu chamo qualquer um que estiver aqui. Mas vamos lá, Júnior. Lê lá. She made him feel special and cared for. Muito bem, obrigado. Você leu. Tu és demais. Tu leste muito bem. Ok, vamos lá. Vamos lá mandar esta. Temos aqui... Quem mais temos? Edson. É sua vez, vamos lá. Ah, Edson. Estás aqui ainda? Vamos lá ver se o Edson está aqui. Sim, tô aqui. Ok. A frase. Qual é a frase? Ainda não vi a frase. Essa aqui não estou a conseguir ver a frase. Mandei agora para o chat. O chat. Deixa eu ver. Não deixa como marcar aí para fazer Mas voltei a mandar um bolding na tela. Agora. Tá aqui. Ok, estou a ver. Yeah. Deixa eu ver. Marquei na tela também. Sim, estou a ter um bocadinho de dificuldade como não estou no office. Ei, tá bom, tio. Ok, tá bom. Na tela consigo ver. I care for you. Great deal, Walter. Exatamente. Eu não expliquei uma coisa, Edson. Edson, aqui o great deal significa gostar muito, né? Gostar muito, great deal. É uma expressão. Ok. É uma expressão, tipo... Ok, porque na verdade great deal seria um ótimo negócio, né? Excelente negócio. Mas nesse caso aqui significa... I care for you a great deal. Nesse caso significa muito aqui, né? Né? Ok, tudo bem. Assim todos também Noted. acabaram de perceber. Exatamente. I care for you too, Alice. Alice. Vamos lá. Estamos aqui. Rui, é sua vez. Consegues ler? A outra. Rui. Rui ou Raul? Raul. Yes, Raul. Oh, I'm sorry, Raul. Yes, Raul. Qual é a frase? The hospital, right? Yes. The hospital hired more nurses to care for the sick. Yes, muito bem. Excelente, Raul. Obrigado.
Eu que agradeço. Então, faltou uma. Então, vamos chamar quem? Vamos lá. Sara? Raul. Agora estamos a chamar Sara. Sara. Eu não sei manejar essa coisa aqui. Estou aqui. Consegues ler aqui essa frase? I care for you too. Você também, eu também já estava a ler. Tá bem. Ok. Mas é essa aqui. Tá bem. I care for you too, Alice. Exatamente. Muito obrigado. E conseguiste manejar o Google Meet, o bicho de 7 cabeças? Tentei 2 vezes, estava a cair isso aqui. Mas pronto, graças a Deus consegui. Conseguiu, que bom. Ainda bem que estás aqui conosco. Muito bem, vamos lá dar continuidade com a explicação. Vamos aprender aqui mais 7 frases que estão relacionadas com o care for. Ou seja, estamos a estudar aqui um único phrasal verb. Percebam que desde o princípio estamos a estudar apenas um único phrasal verb. Mas ao estudar esse único phrasal verb, nós estamos a aprender várias outras expressões ao mesmo tempo. Uma delas que nós já aprendemos aqui é essa great deal, que acabamos de aprender agora, que é muito, não é? Outra coisa que nós já aprendemos o que é. Mais outras coisas também que acho que expliquei durante a explicação. Ok. Temos também esta aqui. My sisters care for my dog when I am out of town. Out of town. Essa aqui já tinha explicado. Out of town. Só que não pedi para ler, mas é isso. Out of town quer dizer fora da cidade. Né? Até simples. Ok. The inspector makes sure that the elderly residents are well cared for. Os inspetores, aqui seria inspectores, acho que é isso. Ok. Certificaram-se. Make sure é certificar. Que that they, elderly, que é idosos, residentes, are well cared for, foram bem cuidados. The inspector makes sure that elderly residents are well cared for. No presente, são bem cuidados, né? Estejam bem cuidados, são bem cuidados, ok? São bem cuidados. Teach your children, ensine os seus filhos, how to care for their pets. Como cuidar dos animais deles. Pets é animais de estimação. Teach your children how to care for their pets. Ensine seus filhos a cuidar dos animais de estimação deles. Your clothes won't last if you don't care for them properly. Your clothes won't last. Aqui clothes. Aqui como se fosse um D. Clothes. Não clothes won't last. Não durarão. Ou last, aqui é last, que é durar. Your clothes won't last. Last, que é durar. If you don't care for, se você não cuidar deles properly. Aqui é properly. Não properly. Até pode ser properly. Não, mas é properly. Né? As suas roupas não vão durar se você... Your clothes won't last. As suas roupas não vão durar muito tempo se você não cuidar delas propriamente. You will care for my cats. Você vai cuidar dos meus gatos while I am away. Não. Esqueci o will aqui. Will you care for my cats? Você vai cuidar dos meus gatos while I'm away? Enquanto eu estiver fora. Away. Aqui é away ou away também serve. Então, enquanto eu estiver fora, você vai cuidar dos meus gatos? Deixa-me ver se eu estou ainda na aula. Tô. Eu gosto de ver se eu estou na aula. Ou sou eu que estou na aula ainda, né? Que bom. Tá. Estou. Ok, tá bem. Ok. Vamos lá. Vamos estudar aqui mais uma. I will be happy. Aqui não é would. Ok. Would
Nós costumamos... Ok, os modal verbs, para quem já está um pouquinho avançado, sabe o que é? Então, nós costumamos dizer could, would, should, mas o que é? Yeah. Não vai ser could, should, vai ser simplesmente would. Tiramos o L, abatemos o L. Abatemos o L, abatemos o O, não vai ser would, would. Would, could, should. Não sei se perceberam aqui. Onde? A pronunciar essa palavra aqui. Fica would. I hold be happy to. Would. I hold be happy to care for your children. Yeah, for your children. Yeah. For your children. Child. I get child. Child. Okay. I would be happy to care for your child. I would be happy to care for your child. Então, não é I would be happy to care for your child. Yes. Até pronunciaste muito melhor que eu. Yeah. I don't care. Aqui. I don't care for sweet potatoes. I don't care for sweet potatoes. Então, I don't care que eu não me importo, eu não ligo, eu não gosto. Ok, tá bem. Aqui estamos a falar do care como gostar, né? I don't care for sweet potatoes. Eu não gosto de batatas doces. É batata doce. I don't care for sweet potatoes. Eu não gosto de batata doce. Como é que se diz batata doce em inglês? Sweet potatoes. Yeah. Sabias, Sara? Nada, estou a aprender. Sim, tá aqui, já aprendemos. Como é que se diz batata doce? Sweet potatoes. 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 Como estou um pouco gripada. Tá bem, cara. Tá bem. I don't care for sweet potatoes. Eu não gosto de batata doce. That's not good. Okay. Batata doce faz bem para a saúde, mas pronto. I don't care for sweet desserts. Eu não gosto de sobremesas doces. Então, ok. O Fernando falou do outro dia que gostava de sobremesas, de comidas geladas, né? Cold, like sweet, como ice cream, talvez, né? Então, aqui, I don't care for sweet dessert, que eu não gosto de sobremesas doces. I don't really care for strawberry ice cream. Deixa eu ver se é a última. É a última. I don't really care for strawberry ice cream. Strawberry é morango. Strawberry ice cream. Berry. Strawberry. Yeah, okay. I don't really care for. Eu não gosto. Eu verdadeiramente não gosto de morango. I don't really care for strawberry ice cream. Morango. Ice cream é sorvete de morango, aliás. Ice cream. I don't really care for strawberry ice cream. Muito bem. Então chegamos aqui à última frase. Vamos começar do fim para cima. Vamos descer para lá. Vamos subir. Agora vou pedir para mais outros que não leram. Vamos começar desta última. Vamos subindo para lá. Vamos lá ver se quem mais ainda está conosco, conectado conosco. Temos também Custódio. Custódio não leu da outra vez. Strawberry ice cream. I don't really care for strawberry ice cream. Custódio, estamos à espera que tu ligues o micro. Então, vamos lá, assentamos um pouquinho. Ok. Em termos gerais, vamos ver se ele consegue. Custódio, consegue. Consegue, Custódio, consegues? 1, 2, 3. Conseguiu. Ok, Custódio. Sim. Pode ler essa frase. Só para poder destacar um pouquinho. Agora? Sim, já está pronto. Sim. I don't really care for strong iron craze.
Ok. Vamos lá juntos, Custódio. I don't really care for... I don't will care for Strawberry ice cream. strawberry and carbs. Peraí. Ice cream. Ice cream. Yeah, que é sobre sorvete de morango. Ice cream é sorvete. Sabes o que é ice cream? Sim. Ice cream. Assim a cabeça vendo agora. Ice cream. Yeah. Gostas de sorvete? Muito bem, mas não tanto, porque quando logo consumo me cria tanto sinusite. Ah, ok, tá bem. Então não consomes o sorvete. Tá bem. Já, tens sinusite. Vamos lá para a outra frase. Vamos escolher um outro voluntário, para além do Custódio. Temos também a Lodovina. Sim, Lodovina. Queres ler para nós? Sim. Ok, obrigado. Então vamos lá. Ele leu aquela última. Queres tentar aquela última dele primeiro? De strawberry? É. Sim. Vamos lá. I don't really care for strawberry ice cream. Muito bem, parabéns. Agora salta para outra. A segunda. Em cima. I don't care for sweet dessert. Muito bem. Yeah. Então você já sabe ler inglês. Muito bem. A outra? Sim. Mas é tudo uma filha. Vamos lá. A outra? I don't care for sweet potatoes. Muito bem, obrigado. Agora vamos pedir para o Fernando. Quem falta ali foi a Belmira. Belmira, estás tu atrás. Sim. Agora é tua vez. Vamos por onde? Vamos para em cima desta, de sweet potatoes. Então vamos ler essa aqui. Esta aqui. Essa que pintou? Sim. I would be happy to care for you, Child. I would be happy to care for you, child. Eu expliquei essa frase, né? I would be happy. Vamos lá juntos. Be happy. To care for you. To care for you, child. Yo. Okay. Child. I would be happy to care for you, child. Vamos lá. I would be happy. I would be happy to care for your child. Muito bem. Então lê for you, não for you. Não, existe o you, que é isso aqui. Estás a ver? Sem o R. Sem o R, lê-se you. Com o R, lê-se yo. E aí, esse child. Aqui, filho, né? Child, sim. Filho. Ok. Tá bem. Obrigado. Ok, let's go, move on. And que mais? Queres tentar mais essa aqui? Belmira? Sim. Tenta lá. Sim. Will you care for my cat? Will I While. What? Desculpa? While. Will you care for my cat while I away? Away. Yes. Away. Away. Ok, mas. Away. No meio. Desculpa, pediria também mais uma para minha observação. Espera, quero perceber o que Belmira falou. Não, eu dizia, pediria mais uma frase para Custódio. outro encadear. Custódio. Espera um pouquinho. Sim. A Belmira estava a falar. Belmira. Tá bom. Sim, Belmira. Sim, eu estava a dizer
Onde é que eu estava a ler mesmo? You will care for my cats while I'm away. Will you care for my cats while I'm away? You will care for Will you? Will you care for my cats while I away? No, eu estava a dizer o I nesse caso. Mudou o contexto da frase, não sei não consegui, não entendi a pronúncia do am para o away. Yeah, while I am away. Tá bem. Certo. Muito bem. Custódio, estava já a falar? Sim, eu estava a falar, pediria que de certeza me desse a oportunidade de ler mais uma outra frase. Que tal essa que a Belmira estava a ler? Só para poder destacar. Will you care for my cat while you here? While I am away. Away, okay. Will you care for my cat while I am away? Muito bem. While I am away. Obrigado. Tá bom. A Sara já leu, a Lodovina já leu, o Júnior já leu, o Edson já leu, o David já leu? Ainda. Ok, é tua vez, Muito bom, então aqui diz o seguinte: Your clothes won't last if you don't care for them properly. Your clothes. Your clothes. Diga lá, yo. Your clothes won't last if you don't care for them. Yo. Vamos lá, yo. Yo. Agora vamos lá, diga a frase toda. Your clothes won't last if you don't care for them properly. Properly. Eu também. Eu acho que eu vou ficar cansado, vou ficar tipo difícil para mim de explicar. Ok. Properly. Vamos lá, Fernando. Ajuda lá com essa palavra. Properly. Como é que é? Properly. Your clothes won't last if you don't care for them properly. Adequadamente, apropriadamente, né? Properly, yeah. Ok. Apropriadamente. A outra é essa aqui. Vamos lá. Teach your children how to care for their pets. Yeah, for their pets, yeah. E esta aqui? The inspectors make sure that the elderly residents are well cared for. Muito bem. Agora vamos lá. Quem mais falta ler? Não, já completamos todos nós, né? Já completamos a roda. Muito bem. Então, vamos lá. Estávamos aqui a estudar phrasal verb. Como aprendemos phrasal verb? Uma das coisas é estudar um phrasal verb, a procurar frases. Aqui temos 15 frases que nós temos aqui. Então essas 15 frases são essas 15 frases que nós vamos usar para estudarmos esse phrasal verb careful ou careful, que significa mostrar afeição, gostar de alguém, tudo mais. Então, temos aqui um exemplo sobre como estudar phrasal verb. E aprendemos como treinar. Então, uma das coisas que nós vamos fazer aqui é dar continuidade com esse treino que eu expliquei aqui
né? Vocês vão dar continuidade, vão ensaiar, como treinar aqui os phrasal verbs. Nós vimos aqui este phrasal verb aqui, por exemplo. Então, à base disso, vocês vão pegar, vão estudar outros phrasal verbs. Agora, como encontrar phrasal verbs? Existem muitos sites na internet. É só chegar lá e escrever phrasal verbs. Então, você vai estudar lá vários phrasal verbs que estão lá nesses sites, que estão na internet. Caso você não conheça um site para estudar phrasal verb, você vai na internet e escreve aqui www.theway. Ok, onde é? The Way to. Eu também estou a escrever mais. The Way to English. thewaytoenglish.com. E entras. Vamos lá ver. Conhecem esse site? Já viram? Yeah. The Way to English. Sim. Conhecem? Estão a ver, né? Sim, conhecemos. Exatamente. Vão neste site chamado thewaytoenglish.com e vocês vêm aqui, vão encontrar uma parte onde está escrito phrasal verbs. Então clicam aqui e vão encontrar aqui uma lista de phrasal verbs. Ok, que aqui está marcado 3, mas ok, tudo bem. Vão encontrar aqui uma lista de phrasal verbs. Um dia o dono deste site vai ter que atualizar este site para mostrar mais phrasal verbs. Tem aqui um phrasal verb, está escrito o que significa este phrasal verb, come up. Vão clicar aqui. Acho que abre. E vocês vão ter aqui outros phrasal verbs. Então, tem aqui uma explicaçãozinha de como é esse phrasal verb, sei lá, come up. E depois tem aqui um outro exemplo de phrasal verb. Tem aqui muitas frases. E aqui, para estudar phrasal verb, tem aqui phrasal verb. Neste site, thewaytoenglish.com, um site disponível para você estudar inglês. Perceberam como que é? Perceberam? Sim, percebi. É difícil? Não é. Não é difícil. Muito bem. Então, vem para ali. Então, vão entrar aí quando está escrito phrasal verb. Aqui, phrasal verb. Então, entrem aqui. Onde encontrar. Agora tem 3 phrasal verbs. Mas, ok, talvez. Ok, temos aqui come up e break up. Ok, break up e come up. Ok? Tem esses phrasal verbs. Mas também tem muitos outros. Neste site também tem muita outra coisa. Tem muitas outras coisas boas, aliás. Tem muitas outras coisas boas. Mas por agora eu queria destacar essa parte, né, do site que são os phrasal verbs. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Então já terminamos aqui a nossa aula de hoje. Terminamos aqui a nossa aula de hoje, aprendemos aqui esse phrasal verb, esse amazing phrasal verb chamado... Muito obrigado. Agradeço pela disponibilidade, mas vejo que de certeza a aula ocorreu bem, embora cheguei atrasado. É possível que de certeza hoje a matéria já excedeu nos 15, acho que a próxima semana já estaremos na... 16. A aula 16, exatamente. Então, perdi muita coisa, embora que de certeza descobri mais tarde, né? É possível que é uma matéria mesmo que se foi importante, mas deveria ter que lutar. Se existem maneiras, a gente gostaria de pedir apoio, que mandassem também por via WhatsApp, para mais ou menos a gente poder ler e reler, ver o que a gente poderá ter que acatar, embora que não é fácil, não é fácil, e o desempenho ainda vai ter que ser redobrado para a gente poder caminhar juntos. Muito obrigado.
Não tem problema. Vou mandar essa matéria por WhatsApp e também, assim que eu terminar o vídeo, também vou mandar o vídeo, talvez amanhã ou depois da manhã, para vocês reverem. Obrigada. Uhum. Tá bom. Até E porque depois essa diante matéria disso- está no grupo. Não está. E depois disso, eu pediria, como diante dos primeiros minutos das aulas, ouvi o docente a salientar que, de certeza, só é nas segundas-feiras que você tem as aulas cá na sala. Agora, diante desse dia, acabo vendo que, de certeza, é um dia importante. E que tal se for a se reaver mais ou menos para 2 vezes ao dia para ter a gente as aulas, arranjando docente o dia apropriado para tal, embora que as ocupações não faltam e muita supercarga de trabalho, mas nunca é demais arranjar uma das horas para as mesmas aulas. É uma questão, uma inquietação ou uma pergunta para o docente? Muito bem. Então, essas aulas que eu faço, assim como estas, que são abertas para todo mundo. Ah, David, essas aulas são abertas para todo mundo. Então, todas as pessoas que estiverem interessadas em ver, elas vêm e assistem aqui nas segundas-feiras, né? Então, e no grupo que ele está falando, não tem essa matéria, David. Então, basicamente é isso. Existem já aulas que eu faço já ao longo da semana com outros alunos que vão estudar aí, né? Então, que eles também estão a acompanhar assim uma determinada matéria e tal. Tá bem. Muito obrigado. Yeah. David, dúvida? Não. Está tudo claro, Ed. Tá bem. Fernando? Yes, teacher. Essa aula de hoje já foi. Já tem. Mas eu gostaria que compartilhassem a aula, né, em Word. Sim. Vejo que aí temos mais informação que não aparece, né, na mensagem, né? Em termos de conceito, o que é tal do próprio. Sim. Phrasal verb. Seria muito bom. Tá bem. Farei isso amanhã. Vai nos facilitar, né? Sim. Podemos imprimir, se calhar, e para melhor estudar. Tá bem. Não tem problema. Farei isso amanhã. Sara? Oi. Te encontrar é difícil. Mas esses dias vou passar a prestar atenção. Vai. Tá bem. Então, amanhã te encontro que horas? É de mandar mensagem no WhatsApp quando eu estiver no serviço. Tá bem. Porque os outros colegas já conseguiram, já estão avançados. Tá? Já vê que o David fala do 4º dia, o Fernando fala do 3º dia. E aí também é de fazer isso de... Não se preocupe. Para o tempo para me concentrar. Sim. Então tens que arranjar esse tempinho aí, esta semana aqui, né? E nós vamos estudar, avançamos. Tá bem, muito obrigada. Edson. Tá. Onde recebi a aula de hoje. Sim. Mas me diz uma coisa. Faz diferença ter o PDF e ter a aula aqui? Porque assim que receber as primeiras frases, né? Receber as frases e ter essa explicação faz diferença? Receber as frases faz muita diferença. Sim. Faz. Em algum momento, o que acontece? Eu digo, a dúvida do outro colega, em algum momento tu podes pensar que não é a tua dúvida. E quando o colega em algum momento apresenta e o professor explica, em algum momento chega, eu pensava que eu sabia isso, mas estou a ver que não é o que eu pensava que é. Então, ter a aula aqui faz muita diferença, do meu ponto de vista. Tá bem. Eu também concordo com ele. Né? Concordas, né? Porque, por exemplo, no decorrer dessas aulas de hoje, teve algumas explicações que não só falava do CAF, mas também outras palavras que tinham outros contextos. E aquilo melhorava, né? Entender, afinal de contas, essa palavra também comporta-se desta forma. Era bom demais. Algo que lá talvez nós não teríamos. Tá bem. Muito bem.
Ok. Está bom. Então, já terminamos aqui a nossa aula de hoje. Já me atualizei com relação às vossas partes onde estão a estudar. Por favor, continuem acompanhando as matérias. Não esperem pelos outros colegas. Vão avançando. Onde os outros colegas vão vos encontrar. E porque vocês já têm o vídeo explicativo. Assistem um vídeo ali onde aparece um cara feio a falar e tal. Escutem o que aquele cara feio a falar e tal diz. Então, e vamos adiantar, né? Vamos avançar. Não esperem por os outros. Agora, amanhã temos aula, né? Então, a pedido do Edson, vamos ter uma aula um pouquinho especial amanhã. Mas mas só vamos saber amanhã. Tá bem, ok. Então é isso, pessoal. Para aqueles que não são meus alunos, nos vemos amanhã. Para aqueles que são meus alunos também, nos vemos amanhã. Obrigado. Okay. Isso é muito feio. Por que, Ludovina? Tá sentindo pena de mim. Tá sentindo pena de já ti? Que... Sim. Já que ainda não tinha uma turma. Mas podes também engrenar na nossa. Qual? De segunda-feira? Também tem essa das segundas-feiras. Mas também tem a outra eu quero quase todos os dias. Tem a outra que nós estudamos todos os dias também. É exatamente isso que eu quero. Então, eu acabei não explicando muito como é que funcionam aqui as aulas. Eu também acho que expliquei essas das segundas-feiras, não expliquei as outras. Sim. Mas basicamente é assim. Algumas pessoas como David, Edson, Sara, me pagam para eu lhes dar aulas. Então, como é que eles fazem? Depois eles têm uma turma onde eles estudam e eles têm as aulas de 3 modos. Eles têm, Belmira também, só que ela já saiu. Tem as aulas que temos no meu site. Se você viu ali. Também, aproveitando para aqueles que acham... Espera lá, vou botar aqui. Então tem ali no site. Então tem as aulas que estão numa plataforma aqui assim. Tem uma parte aqui onde tem aulas para estudantes, para aqueles que são meus estudantes. Então, se vocês entram nesse site aqui, thewaytoenglish.com, também é possível aceder a essa plataforma daqui, Edson. Não necessariamente é só de lá do link. Então, podem aceder a daqui de Sara também. Então, entram aí. Então, depois eles inscrevem-se num curso chamado 30 Days Challenge. Esse que eles estão a fazer agora. Eles estão a fazer isso aqui. Então, eles entram aqui assim. Acho eu, né? Não sei se é exatamente assim. Mas eles entram aqui e começam a estudar. Aqui, as aulas estão organizadas aqui. Tem o dia 1, dia 2. E assim por diante. E as matérias também estão aqui. Tem aqui as matérias. Eu acho que eu vou mudar essa tabela, sei lá. Tem aqui as matérias e tudo mais. E assim eles vão estudando os outros. Isso vai em níveis? Não são. As aulas não são em níveis. Estás a ver? Hoje estiveram aqui, só para dar um esclarecimento um pouquinho assim. Hoje estiveram aqui pessoas que falam inglês muito bem. Acho que viste, né? Sim. O David, o Fernando. Mas mesmo assim eles aprenderam. Será que dividir as coisas... O importante é aprender mesmo. Será que dividir as coisas em níveis conta? Nada. Eu pelo menos penso assim. Não sei. Independentemente do seu nível, tanto estás no nível avançado, como estás no nível baixo. Então, tem isso. Eu diria que estou em todos os níveis.
Gostei, Dilson, gostei desta palavra que usou, nem que o nível não conta. Até quando coloca-se nível, aqueles que estão no nível mais baixo sentem-se menosprezados, né? Do tipo, eu estou longe para alcançar todos os outros níveis. Ao passo, quando todos nós estudamos no mesmo ritmo, aí nós aprendemos com todos, não há quem está acima de quem. Né? Exatamente. Muito bem, então é isso, pessoal. Essa é a aula. E assim foi. Até amanhã. Até amanhã, Sara. Obrigada. Muito obrigada. Então, vocês, Ludovina, se quiseres entrar numa turma, as vagas estão abertas ainda, né? Sim. Yeah. Pode me explicar já lá no WhatsApp. Exatamente, posso fazer isso. Então, se quiseres, pode me ligar hoje, também, amanhã. Agora só vou arrumar aqui o computador e... Tudo bem. Ok, pessoal, até amanhã, né?